Olá, aqui é o pastor Wesley de Paula e nós estamos nessa grande maratona que é o TSD, Tempo a Sós com Deus. E hoje é o 9º dia de 40. Baseado no livro do pastor Edson de Queiroz, nós estamos nesta maratona de aprendizado de 40 dias de jejum, oração e comunhão com Deus. E nesta segunda semana nós estamos falando sobre intimidade com Deus. E hoje, o 9º dia de 40, o pastor Edson de Queiroz nos traz uma reflexão muito importante sobre a intimidade com Deus na vida dos salmistas. Nós temos o exemplo de Davi, Asaf, dentre outros, que tinham uma intimidade com Deus no sentido de falar e expressar esta intimidade. Nós vemos quantas vezes Davi se expressando a Deus e no Salmo ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E é interessante porque esta questão de termos intimidade com Deus ou vivermos um tempo a sós com Deus, Davi, ele teve esta oportunidade, porque ele vivia constantemente lá no campo com as suas ovelhas e ali ele desfrutava da comunhão com Deus, da bem-aventurança, da graça que Deus sempre os derramava, apesar de estar só. E algumas características específicas destes salmistas para ter intimidade, para viver como amigo de Deus. Primeiro, eles tinham uma frequência para buscar, uma frequência para adorar. O Salmo de número 53, Salmo de número 5, verso número 3 diz assim: de manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ou seja, eles sempre de manhã estavam buscando a presença do Senhor. A segunda coisa que os salmistas sempre faziam, ele tinha Deus por exclusividade. Salmo 16, verso número 2 diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. A palavra de Deus nos diz que esses homens buscavam exclusivamente Deus. Estavam totalmente com a vida voltada a Deus. A outra questão muito importante que o salmista tinha era liberdade e intimidade com Deus. Porque ele sempre se referia: eu te amo, eu te exalto, sempre enaltecendo a grandeza de Deus. E através dessa intimidade, dessa liberdade com Deus, no Salmo de número 26, verso número 8, ele diz assim: eu amo ao Senhor, habitação de tua casa e lugar aonde tua glória assiste. E por fim, ele diz sobre a grandeza de Deus. O que é essa grandeza? Salmo de número 29, verso número 1, ele diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Eles sempre manifestavam essa grandeza e a soberania de Deus, porque eles entendiam que Deus estava no controle de tudo. E no Salmo de número 139, o próprio salmista diz assim: tu sondas e me conheces. Tu conheces o meu levantar e o meu assentar. Tu sabes de tudo. Antes mesmo que a palavra saia da minha boca, tu já conheces. O exemplo dos salmistas para a minha vida e para a tua vida, que está nessa trajetória, é que Deus também quer que nós sejamos como esses homens que deixaram o exemplo para todos nós. Deixaram o exemplo no sentido de que tinha uma frequência de oração e comunhão, tinha Deus como exclusivo, tinha Deus como liberdade e intimidade. E também eles sabiam da grandeza e do poder de Deus. Através do nosso TSD 2020, hoje, o 9º de 40, Deus está nos convidando a sermos íntimos na frequência, a conhecermos a soberania e o poderio, a termos intimidade, também liberdade de estarmos à sua presença. E também Deus quer que nós sejamos em todo o tempo exclusivo, termos exclusividade para com Ele. Portanto, peça a Deus e diga a Deus que você quer ser íntimo dEle. Peça a Ele e revele gradativamente quem é você e o que você quer com Deus. E diga a Ele que você o ama e não consegue viver sem Ele. Você pode, neste momento, dizer: Deus, eu amo e não consigo viver sem o Senhor. Que Deus te abençoe. Salmistas nos deixaram um exemplo de se aprofundar e estar na presença de Deus em intimidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Esse é o nosso TSD, uma jornada, o 9º
de 40. Eu sou o pastor Wesley de Paula. Decisões decidem destino.